Propósito e eu sou a Angel Reis e eu quero te dizer que nós estamos aqui todas as manhãs de domingo às 9 horas para um encontro onde a gente tem a oportunidade de conversar sobre a palavra de Deus, de conversar sobre aquilo que é capaz de nos trazer paz, de nos trazer alegria para os nossos dias atribulados, para os nossos dias, sim, que temos dificuldades, temos decepções. E eu quero te convidar hoje a estar conosco aqui acompanhando a mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de mudança. Você tem vivido esse tempo de mudança? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, a respeito de como é necessário você saber usar o seu tempo e o momento certo para você mudar e se renovar a cada manhã. Antes da gente ir para esse assunto, eu quero lembrar você que nós estamos nas redes sociais. Nós temos o Facebook, o Instagram, o Snapchat e eu quero ter você nos acompanhando por lá também. Então eu te espero lá, acompanhe a gente nas redes sociais. Acesse o site www.apropósito.tv e nesse site você vai conseguir ter acesso às demais redes sociais que nós disponibilizamos. Então procure a nossa página no seu Facebook, adicione a gente no Snapchat que é a.propósito, para que você possa sempre estar crescendo em Deus, se edificando por meio da palavra do Senhor. Todos os dias eu mesmo publico uma foto nas nossas redes sociais, no Snap mesmo publico também algumas fotos, alguns vídeos, making-offs quando nós estamos aqui gravando o programa. Também temos alguns vídeos no Snapchat quando eu estou gravando a rádio, porque o Ministério a Propósito também está na rádio. Nós estamos em Cuiabá, na rádio Shekinah FM 107.1. Mas você pode acessar o site da rádio e acompanhar ao vivo. Por isso que é importante você estar atento a tudo que nós estamos fazendo. Nós cada vez estamos vivendo o direcionamento de Deus. Então, nós não sabemos aonde Ele nos leva, mas você pode nos acompanhar sempre, renovar e nos trazer uma vida em abundância. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre o tempo de mudança. Você já viveu esse tempo? Talvez esse seja um tempo que você esteja precisando assumir as suas responsabilidades de renovar a sua mente, de se transformar, de mudar completamente aquilo que você tem pensado a respeito da sua vida, aquilo que você tem pensado a respeito das pessoas ao seu redor. Existem momentos, fases da nossa vida que nós precisamos, nos inovar. Por quê? Porque isso representa um crescimento, maturidade. A nossa vida, ela é feita de fases. Nós nascemos bebê, nos tornamos criança, depois somos adolescentes, jovens, adulto e um idoso. Ou seja, a nossa vida, ela é cheia de fases. Eu quero te dizer que Deus quer te ensinar a viver cada fase da sua vida, cada momento dos seus dias. É importante você saber lidar com cada situação. É importante você se renovar, você começar a olhar aquilo que Deus quer que você olhe, a ver as coisas como elas realmente são aos olhos de Deus e não aos seus olhos. Talvez você esteja vendo que hoje você está vivendo um tempo difícil, um tempo de batalhas, um tempo de lutas, um tempo de realmente que você está cansado, que você está cansada, que você tem se desgastado para tentar se manter no centro da vontade de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque estar no centro da vontade de Deus é difícil. O que é estar no centro da vontade de Deus? É fazer a vontade dele para nós. É viver aquilo que ele quer que a gente viva. Porque se você não sabe, Deus, ele tem sim uma vida desenhada e escrita para você. Mas ele te dá a liberdade de querer viver essa vida ou não. E quando você escolhe tentar viver no centro da vontade de Deus, você tem que lutar contra as suas próprias vontades. Você tem que lutar contra os teus próprios desejos, contra os teus próprios planos.
E aí é que começam os dilemas. É aí que começam as lutas, as dificuldades de tentar encaixar a sua vida na vida que Deus tem para você. Só que eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo que colocou você diante dessa TV para acompanhar esse programa e descobrir que Ele quer renovar a sua mente, que Ele quer renovar os teus pensamentos, renovar a forma como você tem lidado com cada situação do seu dia, com cada situação que você tem enfrentado. Você sabia que o Espírito Santo ele é capaz de te ensinar a viver? Sabe, quando você estiver diante de dilemas, quando você estiver diante de uma discussão com alguma pessoa, quando você estiver diante de uma decisão para ser tomada, chame o Espírito Santo, convide ele para te ajudar a decidir a forma que ele quer que você haja. Você tem que entender que aquilo que ele vai te direcionar a fazer ou a falar é totalmente diferente daquilo que você tem desejos de fazer. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós pensamos em nós mesmos, nós queremos algo imediato e momentâneo, prazeres rápidos. Só que Deus é um Deus que vê além. E Ele sempre busca fazer uma bênção completa. Uma bênção que vai ser bênção para você, não só hoje, como amanhã. É por isso que muitas vezes nós temos que agir na contramão do mundo. Talvez as pessoas ao seu redor estejam te dando conselhos que não tem nada a ver com os conselhos que Deus tem dado para você. Porque conselhos as pessoas dão como algo que, um palpite, algo que elas opinam. Mas Deus, quando Ele te direciona, é porque Ele sabe o resultado que isso vai dar mediante a sua obediência. Você sabia que renúncia, a palavra renúncia, é quando você deixa de fazer algo da sua vontade para fazer a vontade de Deus? E sabia que a renúncia, ela te leva a um caminho que você não sabe aonde vai chegar? É como se Deus estivesse te guiando, você estivesse de olhos fechados e Deus dissesse para você, vai pela direita, porque pela direita tem um caminho melhor. Mas todo o mundo, todas as pessoas ao seu redor estão dizendo para você, vai pela esquerda é mais fácil, pela esquerda é mais rápido, pela esquerda você vai conseguir chegar muito melhor. Só que entenda uma coisa, Deus é aquele que vê aonde os dois caminhos vão chegar. Deus vê o resultado final. Por isso, escolha a voz de Deus, escolha ouvir ao Senhor e em todo o tempo mudar sua mente. O que você tem pensado para o seu futuro? O que você tem pensado para a sua vida mesmo? Os teus valores, sabe? Aquilo que é importante para você, aquilo que é importante para a sua casa, para a sua família. O que você acha que é? Talvez a sua opinião, os seus valores, eles não sejam de acordo com os valores de Deus. Está na hora de você renovar a sua mente. Na palavra de Deus diz que nós precisamos renovar a nossa mente, nos transformar por meio da renovação dos nossos pensamentos. Então, hoje, Deus quer que você se transforme. Mude o seu jeito de falar com as pessoas, mude o seu jeito de pensar sobre as pessoas, sabe? Você tem que ter os olhos bons. A Bíblia diz que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Sabe o que isso significa? Quando você começar a achar que aquela pessoa está fazendo algo de ruim para você, que aquela pessoa está te afrontando, comece a ter pureza no teu olhar e comece a olhar o lado bom das coisas. Pare de olhar as coisas negativas e comece a olhar as coisas positivas. Isso se chama transformar a mente. É você gerar uma transformação na sua mente. Sabe por que é importante você se renovar? Porque quando você se renova, você se fortalece. Tem a história da águia. A águia, ela é uma das aves mais velozes, uma das aves mais valentes. E a águia, ela precisa tirar um tempo a sós, ela se isola do mundo. A águia, quando ela chega num determinado tempo da sua vida, ela voa para a montanha mais alta e fica lá por 150 dias. E nesse tempo, ela fica batendo o bico dela na montanha, em alguma pedra, para que aquele bico seja quebrado e nasça um novo bico.
ela começa a arrancar as penas das suas asas para que novas asas venham a nascer e sim, crescerem mais fortes. Ou seja, esse é o tempo que ela tira para se transformar, para se renovar, o tempo de mudanças. E eu quero te convidar hoje a fazer esse tempo de mudança. Sabe o que é esse tempo de mudança? É quando você entra no teu quarto e fala assim: Deus, o que o Senhor quer mudar no meu coração? Eu estou cansada de sofrer baseado naquilo que as pessoas fazem comigo, naquilo que o mundo faz eu viver, naquilo que eu tenho enfrentado na minha profissão, naquilo que eu tenho enfrentado na minha família, na minha saúde, no meu ministério. Eu estou cansado desses dilemas. Entra no teu quarto e fala assim: Deus, eu quero viver esse tempo de mudança. Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero sim viver esse novo tempo. Se é que o Senhor tem um tempo novo para mim, eu quero descobrir o que é. Você tem coragem de fazer esse tipo de oração? Pois é, se Deus colocou você para assistir esse programa, é porque Ele está esperando que você faça essa oração. Ele está contando os dias para que Ele possa se encontrar com você nesse momento de comunhão, nesse momento em que você vai ser sincero com Deus. Vai abrir o teu coração e contar para Ele o que realmente você tem enfrentado dentro de você. Talvez as pessoas não estejam conseguindo ver tudo isso que você tem passado. Talvez as pessoas ao seu redor, por mais que elas te amem, elas não estejam entendendo tudo isso e nem sabem como dar o melhor conselho, até porque elas não sabem o futuro. Mas Deus, Ele está esperando você chamá-lo para te direcionar. Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. E olha o que Ele diz na palavra dEle. Em 2 Coríntios 5:17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando você decide fazer uma aliança com Deus, tudo tem que se fazer novo na sua vida. Você tem que mudar a sua conduta, você tem que mudar as suas amizades, você tem que mudar os lugares que você frequenta, você tem que mudar, sim, a forma como você pensa, as suas atitudes. Por quê? Porque isso fala de você. Como que você vai conseguir refletir a pessoa de Jesus se você só reflete as suas qualidades negativas? Você precisa atrair a presença de Deus e deixar que a conduta cristã, a conduta que está em Deus, possa falar por você, possa sim ser um reflexo da glória de Deus para a sua vida. E isso começa com uma transformação de mente, uma transformação de valores, de escolhas. Tudo é uma escolha. E cada escolha que você decide fazer te leva a um determinado lugar, te dá uma consequência. E eu tenho certeza que você nunca vai querer consequências ruins, não é mesmo? Por isso, escolha a vontade de Deus. Escolha viver a vida que Ele tem para você. Ele escreveu uma história linda para você. Não tente apagar a história que Deus escreveu para tentar escrever a sua própria história. Não, deixa Ele fazer as coisas do jeito dele. O jeito de Deus é o certo, o jeito de Deus é melhor. E o jeito de Deus sempre é mais gostoso de se viver, é sempre mais leve. Por mais que ainda assim você esteja vivendo situações difíceis, momentos difíceis, eu garanto que quando você sai do centro da vontade de Deus, aí sim é que as coisas se tornam muito mais complicadas. Aí sim que você vai ver que é mais difícil. Por isso, lembre-se de a cada manhã pedir ao Espírito Santo para fazer você se lembrar daquilo que te traz esperança, daquilo que realmente vale a pena ser vivido. Porque quando você se lembra de pedir ajuda ao Espírito Santo para viver, Ele te faz ver coisas que você não estava vendo antes. Ele te faz valorizar coisas que você não estava valorizando antes. Sabe por quê? Porque Ele é sábio e Ele nos ensina a viver da melhor maneira. E você sabia que isso é possível? Talvez você esteja achando tão utópico, tão assim irreal esse estilo de vida, mas ela é verdadeira. Eu tenho uma história para te contar que realmente confirma tudo isso que nós estamos conversando hoje no programa, que é a respeito de mudar a nossa mente, de mudar o nosso jeito de ver o mundo.
tem uma história bem legal que é a respeito de um rapaz que chegou numa imobiliária e pediu para o corretor colocar à venda a sua fazenda. Ele chegou estressado e disse assim: eu não quero mais saber da minha fazenda, ela só dá trabalho, só me dá prejuízo, não, eu só me estresso, eu tenho que ficar trabalhando e pagando despesas para manter aquela fazenda e ninguém aproveita, ninguém quer saber de ir para a fazenda, minha família não curte, eu vou vender essa fazenda porque é a melhor coisa que eu faço. Aquele corretor entendeu a situação daquele rapaz e então colocou no jornal aquela fazenda para vender. E no anúncio da venda daquela fazenda estava escrito assim: vendo um lugar no paraíso, uma terra onde o pôr do sol é verdadeiro e intenso, aonde o sol nasce de uma forma única, aonde os pássaros eles se deleitam em meio ao paraíso, aonde possui um lago que é na verdade o ponto-chave para o ambiente em que os pássaros mergulham e fazem dali o seu sossego e o seu turismo. Vendo esta fazenda em ótimo preço e que realmente vai te surpreender ainda mais quando você conhecê-la. E aquele rapaz, quando ele viu aquela descrição daquela fazenda, e tinha muitas outras descrições, falava sobre a casa, falava sobre os animais que tinham ali na fazenda, sempre mostrando que aquela fazenda ela tinha algo especial. E quando aquele rapaz, o dono da fazenda, viu o anúncio, ele ligou na hora para o corretor e disse assim: espere aí, eu desisti de vender a minha fazenda. Eu não posso vender esse lugar é único, esse lugar é muito especial. Eu realmente não tinha noção do que ele era. Desisto de vender, pode tirar o anúncio. E olha só, aquele rapaz teve que mudar a mente dele. Ele só via os lados negativos da sua fazenda, enquanto os lados positivos, as qualidades eram muito maiores que os defeitos. E eu quero dizer que a sua vida, ela tem muito mais qualidades do que defeitos. Pare de olhar para os defeitos e comece a olhar para as qualidades. Pare de querer chamar a sua atenção para as coisas ruins e comece a olhar para as coisas boas. Todos nós carregamos no nosso dia coisas que são boas e também coisas que são ruins. Mas a vida perfeita, um dia perfeito, é baseado em escolhas. Em escolher o que vai ocupar mais a sua mente, o que vai chamar mais atenção para você, o que mais vai ser ressaltado no seu dia, aquilo de ruim que aconteceu ou aquilo de bom. Então, que você possa pedir ao Espírito Santo para que você pare de olhar para as coisas ruins e comece a olhar para as coisas boas e comece a se deleitar dos dias que Deus tem para você, do belo que Deus faz a cada manhã quando você se desperta. Eu quero te dizer que Deus tem uma vida especial para você e que sim, Ele é capaz de fazer você viver de um jeito que você jamais imaginou, dentro das mesmas situações que você tem enfrentado, dentro de tudo isso que você tem vivido nesses dias. Deus, Ele não vai mudar as circunstâncias, porque Deus está usando as circunstâncias para mudar você. Então, depois que você ser renovado, depois que você entender esse tempo de mudanças, aí sim as mudanças exteriores vão começar a acontecer. Porque primeiro a mudança acontece aqui dentro do seu coração, para que depois ela possa acontecer ao seu redor. Então, pense nisso e comece a viver a vida que Deus tem para você. Uma vida com propósitos, uma vida que é sim a vida perfeita que Deus sonhou e planejou para você e para sua família. É um momento que a gente usa aqui a TV para conversar sobre a Bíblia, sobre a forma como Deus quer que a gente viva. Hoje nós falamos sobre o tempo de mudança, o tempo de renovar a nossa mente, o tempo de começar a ver as coisas positivas em vez das negativas, começar a olhar o lado bom da vida e se destacar as coisas boas, as qualidades e nunca os defeitos. E eu sim lembro vocês que isso só é possível com a sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. É Ele que nos dá sabedoria para falar para nós assim: não dê importância para essas coisas, isso é tão pouco. E comece a se alegrar
com a grandeza do cuidado de Deus, com a grandeza da provisão de Deus. Então, hoje nós conversamos sobre esse tempo de mudança. E eu quero dizer para você que Deus quer sim te preparar para o novo dele. E é por isso que Ele está te engajando a se renovar, a mudar os teus pensamentos, a mudar a sua conduta, as suas escolhas, as suas opiniões. E eu quero orar pela sua vida. Você que neste dia decidiu, sim, entender esse tempo de mudanças e se adaptar para que Deus faça conforme Ele quer, eu quero orar pela sua vida. Aonde quer que você esteja, abaixe os teus olhos e seja sincero com Deus e concorde comigo em oração. Senhor Jesus, eu não sei quem é a pessoa que está assistindo a este programa, mas eu venho te dizer que ela é muito especial, Deus. Que ela possa entender neste dia que o Senhor a ama de uma forma que ela nem imagina. Que o Senhor se importa com tudo isso que ela tem vivido de uma forma que ela nunca nem parou para pensar. Senhor Deus, confirma no coração desta vida que o Senhor tem permitido tudo isso com um propósito de transformá-lo, de fazê-lo, Senhor Deus, a sua imagem e semelhança, mais parecido contigo, Pai. Senhor, consola essa vida, Pai. Dá sabedoria a cada um que está assistindo este programa, Espírito Santo, para que eles possam olhar as coisas boas que o Senhor tem feito, o teu cuidado, a tua provisão, o teu carinho, tudo aquilo que o Senhor é para nós. Que o Senhor possa confirmar na vida de cada um. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que Deus renovou o seu coração de uma forma especial. E eu quero dizer para você que você precisa fazer uma aliança com Deus. Lembra que antes da canção eu disse que tinha um convite para você? É agora a hora do convite. Eu quero te convidar para fazer essa aliança com Deus. Se tornar filho de Deus, se tornar, sim, alguém que confia e que deixa que Deus haja sobre a sua vida. Na Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Se você quer passar a eternidade com Deus, se você quer estar nos céus para sempre com o Senhor, você precisa crer que Ele é Jesus, confessar que Ele é Jesus com a sua boca e se batizar. E eu quero fazer esse convite para você agora, de confessar que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu lhe recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço a minha dependência em Ti. Eu reconheço que sim, eu preciso do Senhor. Então, entra na minha vida, me faz sim filho ou filha de Deus. Me faz sim ser herdeiro da Tua presença, do Teu reino. E escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa passar a eternidade junto à Tua presença. Assim eu oro, em nome de Jesus. Você que aceitou esse convite e fez essa aliança, é tempo de você firmar essa aliança, procurar uma igreja, se batizar. Eu não quero indicar nenhuma igreja, porque não é a igreja que salva, mas é o teu compromisso com Deus que vai fazer, sim, você ser herdeiro. Então, sim, decida hoje mudar suas atitudes, mudar suas escolhas e seguir o caminho do Senhor. Que Deus te abençoe e não esqueça de nos procurar nas redes sociais para entrar em contato conosco, mandar o seu testemunho, a maneira como Deus falou por meio do programa hoje. Entra no nosso site, deixa lá a tua mensagem, vai lá na aba Contato e fala conosco, escreve lá o que você sentiu no decorrer desse programa, porque eu quero ter a oportunidade de ler o teu testemunho e saber a forma como Deus tem falado ao teu coração. Lembre-se também que nós estamos nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Snap, YouTube. Então tem muito de Deus para fazer você crescer aqui com o programa e Ministério a Propósito. Eu espero você por lá e até semana que vem. Tchau! A Propósito. A palavra de Deus, ministrada de uma forma que você nunca viu.